Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Pai. Sou grato a Ti, ó Deus, por esta manhã, pela vida, Senhor, da pastora Néia, pela vida, Senhor, amada irmã Vilma, por esta igreja, por aquilo que Tu tens, Senhor, para realizar sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos e nós Te adoramos, Pai. De maneira nenhuma sairemos daqui sem sentir a Tua presença. De maneira nenhuma sairemos daqui sem ter uma resposta Tua. De maneira nenhuma, Senhor amado, sairemos de Ti sem receber aquilo que viemos buscar. Mas antes de qualquer coisa, Pai, nós viemos por causa da Tua presença, nós viemos para Te adorar, nós viemos para falar contigo e oferecer o nosso sacrifício voluntário diante da Tua presença, Pai. Recebe diante da Tua face, Pai. Responde-nos, ó Deus, quando clamarmos, ó Pai, para que o Teu nome sobre nós seja glorificado. Amém? Antes de eu ler, eu quero que você abra sua Bíblia. Nós vamos ler Gênesis 4, do verso 1 até o 7. Eu não sei como que as irmãs vieram para a casa do Senhor hoje. Uma coisa é a gente levantar cedo, a gente se arrumar, a gente, no meu caso, fazer a barba ou não fazer a barba, tomar um banho pela manhã, vir à casa do Senhor. E outra coisa, como é que o nosso coração vai estar diante de Deus. Porque a gente pode arrumar tudo por fora, mas Deus está olhando para dentro, de como está o nosso coração. Não adianta nós oferecermos um louvor angustiado, de um espírito angustiado, porque quando nós começamos a adorar a Deus com essa tristeza, o que vai subir diante de Deus não é uma adoração, mas sim uma tristeza. E eu estou me sentindo assim nessa manhã. Ainda falei para a Néia hoje de manhã, eu estou me sentindo como quem vai cultuar, fazer um culto de ação de graças. E quem que a gente chama para participar de um momento festivo nosso? Nós vamos fazer assim, Senhor, que o Senhor traga aqueles que forem da sua vontade. Porque quando fazemos uma festa, quando estamos muito bem, nós convidamos as pessoas, mas seria mais ou menos como aquele pai do filho pródigo, aquela mulher que perdeu uma moeda, ou aquele pastor que perdeu a ovelha. Na hora de procurar, na hora da dor do pai, quem é que estava sentado do lado do pai pensando no filho? Na hora de procurar a ovelha perdida, quem é que estava do lado daquele pastor à procura daquela ovelha perdida? E na hora de procurar a dracma perdida, quem é que estava com aquela mulher? Mas na hora da alegria de encontrar o filho, de encontrar a ovelha, de encontrar a moeda, ela convidou alguém, eles convidaram alguém para participar da sua alegria, porque eles estavam satisfeitos, porque o filho que para o pai poderia estar morto estava vivo. A ovelha que estava perdida poderia estar morta, estava viva, e aquela moeda que estava perdida foi achada. Então quem que eu chamo para festejar comigo? Então vamos chamar os amigos. E quando a gente chama os amigos, nem sempre eles têm o mesmo pensamento que a gente, nem sempre eles são gratos como a gente, nem sempre eles vão querer adorar a Deus como nós. Eles vão querer introduzir outras coisas dentro daquilo que é a nossa adoração. Repita comigo nessa manhã: é a minha adoração a Deus. Ninguém tem o direito de intervir na minha adoração a Deus. É o meu culto de ação de graças, é a minha adoração a Deus. Então Deus é quem vai trazer quem Ele quiser para estar próximo de mim, para comemorar junto comigo a minha bênção e a minha vitória. E
o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração essa palavra. Não era uma coisa que estava programada na minha mente. Essa sim que eu anotei, que é Gênesis 4. Mas é o Salmo 34, versículo 6, que diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu. A importância de como nós oramos e como nós buscamos a Deus. Nós não buscamos a Deus na nossa riqueza, nós estamos buscando a Deus na nossa pobreza. E o pobre, ele pode ser pobre de tudo, ele pode ser pobre financeiramente, pobre de espírito, ele pode perder a sua esperança, já fugiu tudo, mas a Bíblia diz que clamou este pobre e o Senhor o ouviu. E eu estou me sentindo como se Deus estivesse ouvindo a minha oração, tivesse ouvido a nossa oração. Eu estou me sentindo como se as bênçãos estivessem prontas, que elas estão chegando, como nós vimos chegar uma bênção ali na mão da irmã Nilma. É mais ou menos isso. O anjo está vindo trazer a bênção, já está encaminhado, o endereço já é o nosso, a glória de Deus já vai ser manifesta. Então é um momento festivo para nós. Mas pastor, você vai comemorar o quê? Não tem ninguém dentro da igreja. Falei, glória a Deus, Deus está presente neste lugar, e se Ele está presente neste lugar, a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja o nosso louvor, a nossa adoração. É para Ele, é por meio dEle, tudo foi feito por Ele. Então glórias a Ele, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós o adoramos na beleza da tua santidade, nós não viemos por interesse. Eu ainda coloquei aqui, no meio dessa mãozinha, tudo que existe para nós fazermos diante de Deus, mas o sacrifício ele é voluntário. Se não for voluntário, não tem valor. Eu comecei a imaginar, ontem eu estava vendo aquela série da Bíblia, a reprise, né? E mostrando lá o sacrifício, não, o Reis, né? Passou ontem. E o sacrifício, a maneira como as pessoas se portavam para caminhar quilômetros para oferecer algo para Deus. E quando eles ofereciam algo para Deus, eles levavam segundo o que estava dentro da lei. Ali, Reis é segundo o que estava dentro da lei. Então é algo que alguém mandou, já está ordenado, é assim, esse é o exemplo, essa é a prática, é assim que tem que ser. Dentro do tabernáculo é assim que vai agir. Mas só que quando nós lemos em Gênesis capítulo 4, nós vemos a instituição do sacrifício, nós vemos como tudo começou. E Deus ele não mandou que fosse oferecido, Deus não pediu oferta. Eles tinham sido condenados, Adão e Eva haviam sido condenados pela desobediência. Então o sacrifício e a oferta, ela não partiu de quem pecou, ela partiu de um adorador. É simples assim. A oferta voluntária, ela parte de quem é adorador. Ela não parte de qualquer um. O que vem de qualquer um é por interesse. Observa hoje, nós viemos para a casa do Senhor, 9 horas da manhã, é o horário do primeiro sacrifício, 9 horas da manhã, foi o horário que Jesus foi levantado na cruz. Então a hora do primeiro sacrifício, 9 horas da manhã, e 3 horas da tarde, a hora do segundo sacrifício. Quem é que estava para ver Jesus ser levantado? E quem é que estava para ele ser sacrificado às 3 horas da tarde? Às vezes as pessoas não têm ânimo hoje para levantar cedo, e também não têm ânimo para cultuar Deus à tarde, e também não têm ânimo para cultuar Deus à noite. Então essas pessoas não podem ser chamadas para adorar a Deus. Somente é voluntário aquele que é adorador. Então não é qualquer um que Deus separa para isso. Deus está olhando as nossas vidas, Deus está olhando para os nossos corações, querido. E a palavra de Deus diz assim, em Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1: E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: Alcancei do Senhor um varão. Verso 2 diz assim: Teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta.
Para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Aqui eles viviam um período de julgamento, onde eu entendo assim que a ira de Deus sobre a sua criação estava exposta, porque Deus havia condenado Adão e Eva, havia condenado a serpente. Então não era qualquer forma e não era qualquer coisa que poderia agradar o coração de Deus. Experimenta eu e você ficarmos magoados com alguém e essa pessoa vir oferecer algo para nós depois de nós estarmos chateados. Nós não vamos receber. Não adianta, a pessoa pode fazer do que ela quiser, da forma que ela quiser. Ela pode trazer um pacote de dinheiro depois que não vai resolver, porque você não vai querer. Não é o problema, não é o dinheiro, é quem está fazendo. Ora, você fez isso para mim, então olha, então imagina Deus criar. Eu ainda separei essa palavra ontem, coloquei antes de ontem no status. Falei assim, criar significa você pegar algo do nada, ou seja, do nada você fazer alguma coisa. Inventar é algo daquilo que já existe. Eu descobri e acabei inventando a partir disso. E Deus, Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou a terra, Ele formou todas as coisas, Ele formou o homem do pó da terra. Criação de Deus. Ele poderia ter pegado um tronco de árvore, Ele poderia, porque Ele tem poder para isso. Então Ele foi lá e elaborou, o homem foi elaborado. A mulher foi desenhada, mas o homem foi elaborado. Ele pensou e ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E nós ministramos, acho que foi no domingo passado, sobre ter a mente de Cristo. Então imagina só, você ter a mente de Cristo, Cristo criando todas as coisas ali, e eles vão fazer igual a gente, só não vamos dar a Ele o conhecimento do bem e do mal, mas que Ele seja como nós. Então eu vou colocar Ele para cuidar de todas as coisas. Você vai cuidar de tudo isso. Você vai dar nome aos bichos, você vai dar nome às árvores, você vai ter muita coisa para você fazer, não vai ter tempo para você errar. Então Deus criou do nada, Ele criou todas as coisas. E depois disso, alguém vai lá e muda tudo, todo o seu plano. Vamos pensar um pouquinho nisso. Você planejou, aí vem alguém e troca todo o seu plano. Tudo aquilo que você planejou, você vai entender assim: olha, isso daqui não é de Deus, porque não foi isso que eu planejei. Uma coisa é Deus mudar o caminho, outra coisa é outra pessoa querer mudar o seu caminho. Então Deus, quando Ele fala para a gente pregar o Evangelho, Ele diz: ensina o caminho, dá a Ele essa opção. Existe céu, existe inferno, eu estou te dando uma opção, faça a sua escolha. É diferente de eu querer te obrigar a seguir pelo caminho por onde vai te levar para o inferno. E é horrível que alguém mude os seus planos. Ora, eu tenho planos, a Né tem planos, a irmã Vilma tem planos. A Bíblia diz que a resposta certa mesmo vem de Deus, mas quando Deus intervém, glória a Deus. Mas e quando o homem atrapalha aquilo que você faz? Quando você educa o seu filho com uma palavra e alguém vem e muda o pensamento dele diante daquilo que você planejou para ele, como é que você se sentiria? Então não é qualquer coisa depois que vai te agradar, porque você fez algo para estender, algo eterno, algo para sempre. E agora eu vou ter que mudar o plano aqui, porque duas pessoas não entenderam exatamente aquilo que eu disse.
disse que não era para fazer e eles fizeram. Mas quem foi que induziu? Mas eu disse que não era para você fazer. Porque o que você fez mudou os meus planos. Deus teve que rever todos os seus planos, porque era um plano de eternidade, era um plano de jardim do Éden, era um plano para sempre dessa forma. Mas o homem trocou tudo, incentivado pelo inimigo, sim, mas ele mudou, ele tinha o poder da decisão. Eu decido sim ou não. Depois disso eu tenho que ficar tentando agradar a Deus. Eu preciso ficar mudando o pensamento de Deus a meu respeito. E nós hoje estamos correndo atrás de Deus por alguma coisa e não por causa dele. As pessoas iam até Jesus esperando receber alguma coisa dele, e não por ele, não por entender que ele era o Filho de Deus ou ele era Deus. Agora imagine você, as pessoas se aproximarem de você por interesse, só por interesse. Como seria a nossa vida se a gente tivesse pessoas do nosso lado só por interesse? E hoje, glória a Deus, não é muito gostoso a gente passar privações, mas as privações e as lutas, elas fazem separação daqueles que verdadeiramente nos amam e daqueles que não estão nem aí. Experimenta ser abençoado para você ver quantas pessoas vão querer estar junto de você. A sociedade prega algo assim, que quando você tem bens, você é colocado numa classe. Então tem a classe A. Quem é a classe A? É os ricos, os afortunados. Quem é a classe B? É o que tem menos dinheiro do que a classe A. E a classe C? É aquela que tem menos dinheiro do que a classe A e a classe B. E a D? É a que tem menos que a C, a B e a A. E a E? A F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, até Z. Então nós olhamos assim que a sociedade prega isso. Agora vai mudando, vai subindo para você ver como é que as pessoas olham para você. Se você está andando a pé, quando você está de carro, como é que você conseguiu comprar esse carro? Se você mora de aluguel, você compra uma casa, como é que você conseguiu comprar a casa? Então você vai mudando e a sociedade vai colocando você. Ela vai te exaltando ali, mas você sabe do sacrifício, da luta que você teve. Então as pessoas, elas vão se aproximar de você. Cada fase da sua vida e cada degrau que você sobe é um grupo de pessoas. Mas uma coisa que é interessante, que Deus fez com que o povo passasse no deserto, é para saber o que eles tinham dentro do coração, e o que era de ruim era para ser tirado, e o que era bom era para ser plantado. E era para eles não esquecer aquele período do deserto. E Deus, ele permite lutas sobre as nossas vidas, para quando chegar a bonança, quando chegar a festa, quando chegar a hora do louvor e adoração a Deus, é você saber lembrar deste momento, o momento da dor, o momento da aflição, o momento da dificuldade, o momento do andar a pé, o momento de faltar o pão, o momento de não ter a mistura, o momento de não ter o ovo, o momento de começar a sentar na mesa e ficar sonhando com o bife. Isso que quando nós chegarmos diante de Deus e quando formos prósperos, é lembrar que um dia nós não tivemos e hoje nós podemos sentar. E aí Deus vai colocar dentro dos nossos corações as vidas com as quais nós devemos nos preocupar. Olha, com essa vida que você leva lá, porque ela está clamando, ela está pedindo, então você abençoa ela, porque é da minha vontade. Não é todo mundo que você chama para adorar a Deus no momento da sua vitória, filho. Porque no meio da batalha existem muitas críticas, tem muitos estrategistas de guerra, mas nenhum deles te dá o caminho certo para você vencer. Quem é que tem o caminho certo de vitória? Só Deus. O homem não tem. Não adianta a gente buscar no homem a sabedoria humana, que ela não vai dar para você. Hoje tem os coaches. Os coaches é tudo gente problemática. Aí vai falar, mesmo, que isso? É tudo problema, é igual psicólogo. Por que o psicólogo tem que passar por psicólogo?
Você vê aquelas pessoas sábias, aqueles os sábios, né, do grego lá, aquelas pessoas que são totalmente intelectuais, elas falam, tem aqui no Brasil tem dois deles, uma pessoa assim que você conversa com eles, você fica doido do que eles falam, mas até eles têm problema. Até eles têm problema. Você olha assim e fala assim, olha, ele tem tudo, ele sabe falar de tudo, mas ele não tem Jesus, então ele não tem nada. Porque toda sabedoria humana é primeiramente o que? Irracional. Depois ela é o que? Animal. E depois, diabólica. Então a sabedoria humana ela é diabólica. Olha só a influência. Então Deus ele busca em nós verdadeiros adoradores. Uma mulher indagou Jesus sobre o local certo de adorar a Deus. E Jesus ela falou, nesse monte não, Deus busca aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, aquele que vai oferecer o verdadeiro sacrifício. E não, eu lendo essa palavra, eu vejo assim que Caim, ele foi e pegou o fruto da terra. Mas como foi? A questão não era o fruto da terra. Era como ele pegou o fruto. Existem plantações que tem um jeito de você cortar. Eu não sei, talvez eu vou falar uma besteira aqui. Eu nunca trabalhei no campo, não sei como é. Mas eu me recordo assim de que as pessoas para colher cana, elas não cortam arrancando. Elas cortam no pé da cana. Um jeito de cortar, porque a cana, você pega aquela cana, manda embora, ela vai frutificar outra. Não sei se é isso, se eu não estou falando besteira. Então tem plantações, acho que a alface é a mesma coisa. O pezinho arrancou. Então é a maneira como você vai lá e escolhe. Então você vai pegar um pé de alface. As irmãs são exigentes no pé de alface. Esse tempo atrás aí eu estava sem óculos e fui lá e coloquei o óculos. Aí quando eu olhei no meio da folha de alface, tinha uns bichinhos verdes. Aí eu olhei assim e falei, por isso que a minha lava. Tão minuciosa para tirar os bichinhos. Mas se eu tivesse sem óculos, eu ia comer os bichinhos verdes. Agora você imagina só, como é que Deus vai analisar? Você está preparando algo para mim. Um vai lá, minucioso, trabalha direitinho, escolhe o que é melhor, faz uma coisa bonita. E outro, vai assim mesmo. Para quem que é? É para Deus. E aí que está o detalhe. Então as pessoas elas olham para Deus como um solucionador de problemas. Deus é para elas só quem vai solucionar o problema. Mas quem é que causa o problema? E se Deus dissesse para a gente assim, você que fez, você que resolva. A gente não é humilde nem para dizer para Deus, Senhor, o Senhor me perdoa, que eu tomei uma decisão errada. Eu tomei uma decisão errada. E agora eu não sei como resolver. O Senhor pode me ajudar a resolver isso? Eu não tenho humildade nem para falar dessa forma. A gente já passa por cima de tudo isso e já chega diante de Deus, toma, resolve. Aí as coisas demoram para acontecer, é porque a gente quer que Deus resolva aquilo que a gente fez. Então vamos ver onde foi que eu errei. Foi na forma de oferecer a Deus, foi no jeito. Como foi que eu vim? É a mesma coisa, o louvor. Como que é o louvor? A pastora falou assim ontem para mim, põe esse louvor raridade. Eu pus, o Espírito Santo de Deus tinha colocado no meu coração para fazer um louvor de adoração a Deus. E eu vi que o louvor raridade não encaixa com louvor a Deus. Por que não encaixa? O louvor raridade com o que é louvor a Deus. Por que não encaixa? Porque o alvo é diferente. Quando você fala assim, Jesus, te entronizamos e declaramos que és rei, tu estás no meio de nós.
A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem, Senhor, e toma o teu lugar. Para quem que é o nosso louvor? Para Deus. E quando você fala, você é o espelho, você está falando para quem? Como que você vai conseguir adorar a Deus com esse louvor? Não consegue. Você não consegue apontar esse louvor para Deus. Nós não conseguimos falar, Senhor, nos abençoa nesse louvor. A gente só fala de alguém que está miserável, de alguém que está caído, destruído. Aquele louvor Jó é diferente. Você está falando de um personagem bíblico, aonde ele recebe uma palavra dura. A mulher dele olha para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre. Isso é Bíblia. Ele diz, louca, se aceitasse o bem de Deus com prazer, como o mal não vai tu aceitar? Então é algo assim bíblico que está ali dentro da palavra de Deus, mas isso aponta para Deus, não aponta para Jó. E quando nós louvamos a Deus, observa o sacrifício de Jesus na cruz. As pessoas que seguiram a cruz, o cortejo, né? O momento que Jesus estava subindo com a cruz, as pessoas que o seguiam, o que elas diziam? Elas não falavam, Senhor, supre as nossas necessidades. Elas estavam completamente apoiando tudo que estava sendo feito. Mas no meio de no meio daquela multidão, uma pessoa foi voluntária para chegar diante dos soldados, encarar os soldados, levar chicotada junto com Jesus, enquanto Jesus respirava deitado no chão. E os soldados viraram para Simão Sirineu e disse para ele, então agora você carrega essa cruz que é dele. E se teve alguém que por um instante carregou a cruz, foi Simão Sirineu. Nem os discípulos de Jesus se apresentaram naquela hora. Todos eles esperavam, somente teve um voluntário. Agora, fala para mim que este voluntário, o nome dele não está em especial escrito lá no céu. É um sacrifício. Porque por um instante você levou a chicotada que era para Jesus. Por um instante você carregou a cruz que era o meu pecado e o pecado de todo mundo. Mas só que Jesus não permitiu que ele fosse até o final. Porque era Jesus que estava levando todo o peso. Mas ele voluntariamente se ofereceu. Se ofereceu para fazer. Então nós queremos chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, olha, Senhor, o Senhor sabe, você imagina só, você chegar numa pessoa que está crucificada e dizer para ela assim, agora eu quero que o Senhor faça isso para mim. Observa isso, vê se tem juízo, vê se tem noção, a gente falar alguma coisa. Por isso que as pessoas, quando elas estão enfermas, deitadas numa cama, não é hora para ficar arrumando briga. Não é hora para isso, porque aquela pessoa está deitada, não tem como reagir. A mesma coisa, eu cheguei uma vez, eu trabalhava no departamento de cobrança da loja que eu trabalhava, e eu cheguei uma vez numa casa para cobrar, e o que tinha nessa casa? Um velório. E eu perguntei quem morava lá, falei o nome da pessoa. A pessoa que me recepcionou, ele disse assim, o pai dele acabou de falecer. Aí eu te pergunto, como é que você vai chegar numa pessoa dessa, nessa hora, para cobrar qualquer coisa? Vê se tem cabimento isso. Ah, mas eu estava ali cumprindo a minha obrigação. Não, pensa. Uma outra vez eu cheguei dentro de uma casa, onde a moça estava desempregada, o marido tinha ido embora, estava ela e um bebê de 1 mês, eu e o irmão, e o rapaz que estava junto comigo, nós olhamos assim, o que ela tinha comprado? Berço e fogão. E a loja falou assim, vai lá e retira isso daqui.
E na minha mão, numa caneta, eu poderia escrever ali o que fosse preciso. Eu e o rapaz, nós sentamos dentro do carro, conversando, falei assim, eu não vou levar nada. Aí ele falou, ele que dirigia, falou, eu também não. Aí eu escrevi assim, mudou-se para local desconhecido e ignorado. Quando a gente escrevia isso, ia para o jurídico, ia para qualquer outro lugar, mas essa pessoa ia ter um tempo para se levantar. E eu não era crente. Então você imagina chegar em Jesus crucificado agora, como as pessoas disseram, desça daí, você não é filho de Deus, então desça daí. Os ladrões disseram para ele o quê? Desce, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas não era hora para aquilo. Mas depois que ele ressurgiu, depois que ele ressuscitou, agora é outra conversa. Ele disse para os seus discípulos, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ele disse para os sacerdotes, eu derrubo e construo em 3 dias. E os sacerdotes falaram o quê? Mas ele vai destruir isso daqui? Ele não falou que ia fazer, desfazer? Não, mas ele não estava falando daqui, ele estava falando dele. E é isso que as pessoas não entendem, e eu quero deixar isso para as irmãs hoje de manhã. O fato da igreja estar assim não é problema. Porque às vezes eu prego o que eu prego aqui, outro prega com a igreja cheia. Por que Deus está se importando com 3 pessoas dentro de um lugar? O mesmo Deus que está na 200 está na 3. Então esse não é o problema. Jesus ele disse, nós lemos dias passados aí, o meu reino é diferente, é semelhante a, você está olhando para isso, e Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para o nosso sacrifício, para a nossa oferta, para o nosso coração, para saber como é que nós vamos adorar Ele nessa manhã. Eu vim para adorar a Deus com gratidão, ser grato a Deus. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas o meu coração está alegre na Tua presença. Estou feliz, embora dê vontade de chorar no meio do louvor, mas eu estou feliz por saber que Deus, esse pobre clamou e Deus ouviu. O que Ele vai fazer eu não sei, mas Ele sabe o que a gente precisa, o que a gente anseia. Então vamos falar assim, olha, Adão e Eva colocaram o nome do primeiro filho de Caim. Significado do nome Caim: refúgio na tempestade, ribeiro em lugar seco, sombra em terra sedenta. Aí você olha assim e fala assim, a visão humana de como você escolhe o nome dos seus filhos e de qual é a personalidade dele. Caim, você espera o que dele? Refúgio na tempestade. Olha o nome Caim e vê se você pode esperar refúgio na tempestade. Vê se você pode esperar ribeiro em lugar seco. E vê se você pode esperar sombra em terra sedenta. Olha para Caim, eu ainda coloquei aqui esse coraçãozinho preto. Coração de Abel e coração de Caim. A maneira como se porta diante de Deus endurece o coração. E Caim nunca foi o que a Bíblia está dizendo, o significado do nome dele. Ele nunca foi refúgio na tempestade. Ele nunca foi ribeiro em lugar seco, nem sombra em terra sedenta. Aí depois nasce Abel. Visão humana, visão de pai. Significado do nome Abel: vaidade. Agora olha para Abel e vê se você vê vaidade. Você não vê vaidade em Abel, porque a Bíblia diz que Deus ele se agradou do sacrifício de Abel e não se agradou do sacrifício de Caim. Então os pais dele olharam para Caim e tiveram um entendimento sobre aquele menino. Ele vai ser assim. E depois nasce Abel e eles disseram no seu, esse daqui esquece. E o significado de vaidade: infrutífero,
vazio, fútil, oco, frívolo, irreal, improdutivo, insignificante, ineficaz, nulo de resultados, destituído de força, de sucesso ou utilidade, sem valor. Como que o pai, ele olha e fala assim, o nome dele vai ser esse, oco, infrutífero, sem valor nenhum. Aí vamos para o olhar de Deus. Se Jesus, ele disse que o reino de Deus é semelhante a, ou seja, a maneira como você está vendo, eu não estou vendo. Para Deus, o significado de Abel seria o significado de Caim, e para Caim seria o significado de Abel. Porque se para o homem não tem valor, para Deus tem valor. Então Deus não olha, não vê como o homem vê. O homem olha a aparência, mas Deus olha para o coração. Observamos quando Davi foi ungido rei, o que o pai dele, como que o pai dele via Davi? Ele via como infrutífero, inútil, uma pessoa que poderia estar distante mesmo. Valoroso são aqueles que estavam próximos. Esse daqui é guerreiro, ou seja, são pessoas que lutam com armas humanas. Para o mundo, as armas humanas são valorosas, mas para o adorador, as armas da nossa milícia não são deste mundo, mas são poderosas em Cristo. As nossas armas são completamente diferentes dessas. Mas Davi, Deus escolheu Davi no campo, diz a Bíblia, por detrás das malhadas, escondido, ele estava no campo. Mas Deus observou a vida de Davi lá no campo. E o que Davi fazia lá? Além de apacentar as ovelhas, ele adorava a Deus. Aleluia. Ele adorava a Deus. E não era porque Deus estava dando para ele o melhor, era porque ele queria agradar a Deus. Aleluia. É porque o que ele queria era fazer de tudo aquilo ali que, olha, que o nome do Senhor fosse sempre glorificado. Como Samuel ser entregue ainda menino para estar no templo, e ele dizia assim, eu sei o chamado que eu tenho desde criança, e eu anseio por ouvir a voz de Deus, e não importava o que ele fez, não importava o que os outros sacerdotes fizeram no passado, ele queria ser a diferença. Eu quero fazer a diferença. Ele cresceu e foi responsável por ungir um rei sobre Israel. Ele ungiu Saul porque o povo desejou, mas Davi foi Deus que desejou. E ele foi lá e fez aquilo que Deus desejou. Quando nós lemos 1 Coríntios capítulo 1, a palavra de Deus diz, nós não olhamos como, Deus não olha como o homem olha. Nós olhamos vazio. Que dia que nossa igreja esteve cheia? São 16 anos de igreja. Qual foi o dia que nós tivemos grandes multidões? Ora, em 16 anos, há quem diga assim, nossa, só para 3 pessoas, então fecha. Não, você não sabe o que eu vim aqui fazer hoje de manhã. Eu não vim aqui ver pessoas, eu vim aqui adorar a Deus. No passado as pessoas subiam a Jerusalém, subiam ao templo, levavam o sacrifício para adorar a Deus, e hoje eu vim aqui para cultuar a Deus, para adorar a Deus. E se as pessoas não querem vir com o mesmo propósito, então fica em casa. Paciência. Mas precisa vir para adorar a Deus. Porque quando nós adoramos a Deus, o nosso louvor sobe diante dele como cheiro suave às tuas narinas. A Bíblia diz que ele responde o nosso sacrifício. Ele ouve o nosso louvor e ele responde a nossa súplica. Ele diz, ao coração contrito e quebrantado eu não resisto. Então qual é a maneira de se apresentar diante dele? É se apresentar como Abel se apresentou. Eu vou escolher no meio do rebanho, eu vou escolher o que tem de melhor. O que tem de melhor para oferecer a Deus.
Entende melhor. Humanamente falando, alguém vai dizer assim: oferece o que você tem de pior. Pega ali um animal que nasceu. Quem aqui já teve animal e já viu o bichinho nascendo e nasceu com defeito? O que é que a cachorra faz com o bebê que nasceu? O que ela faz? Então a gente observa assim: então vamos deixar ali crescer, depois que crescer vamos oferecer para Deus. É isso que você vai oferecer para Deus? Então hoje nós não oferecemos mais animal, nós não tacamos fogo nos bichinhos aqui mais, a fumaça já não sobe, mas a fumaça que sobe ela é invisível, ninguém está vendo, mas é um louvor, querido. Esse é o nosso sacrifício de louvor, e ele precisa ser voluntário, é voluntarioso, é não vir por obrigação, é vir por vontade própria. Ninguém está mandando, Deus mandou eu vim porque eu quis vir para adorar a Deus, aleluia. Na visão humana, Raabe não fazia nem parte do povo de Deus, mas ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. E se olhasse para o povo de Israel da época, eles mesmos diriam: ela não pode fazer parte. Mas como Deus, Ele é Deus, Ele é soberano, é Ele quem comanda e dirige todas as coisas. Ele disse: a história dela vai fazer parte da minha história. É como nós estamos aqui, nós estamos fazendo parte da história do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele comissionou 12, depois 70, depois 120, e assim vai. Hoje a igreja está aí, nós estamos fazendo parte da história da igreja. As pessoas que saíram, elas saíram, mas elas levam nela uma marca. E essa marca é o nome de Jesus. Ninguém sabe. Os israelitas, cientistas israelitas começaram a pesquisar o sangue humano e eles encontraram 4 números que se repetiam. E dentro desses 4 números que eles se repetiam, eles buscaram entendimento em várias línguas. E eles não conseguiram entender o que significava aquele número. Então, quando eles pesquisaram na língua hebraica, eles encontraram dentro desses 4 números, 4 letras: YHWH. Sabe aonde está isso? No DNA humano. Aí a gente olha assim e fala: puxa vida, Deus, Ele deixou a marca em nós. Ou seja, o diabo, por mais força que ele faça, ele não consegue tirar essa marca que Deus deixou nas nossas vidas. E quando nós aceitamos a Cristo, nós só voltamos para o princípio. Ou seja, nós sempre fomos dele. Nós sempre fomos criados para louvor e glória do nome de Jesus Cristo. Nada do que existe hoje foi criado para que o diabo seja louvado. Tudo é para a glória de Deus, querido. A sua família é para a glória de Deus, a minha família é para a glória de Deus, a igreja é para a glória de Deus, os milagres são para a glória de Deus, a prosperidade é para a glória de Deus. Nada é para o mundo nem para o inimigo. Tudo é para a glória de Deus. Abel, ele ofereceu o que tinha de melhor. Embora os seus pais pudessem olhar para ele e enxergar dessa forma: você é um inútil, você é isso, você é aquilo, você é infrutífero. Ora, mas só que esse infrutífero, ele consegue agradar o coração do Deus Todo-Poderoso. E aí você que diz que o infrutífero agrada o coração, de que você tem a dizer sobre isso? Quem é o homem para se levantar contra aquilo que Deus levantou? Quem é o homem? O que é o homem? Hoje está de pé, amanhã já se foi. É como uma palha seca, entrou no fogo e acabou. Nem cinza sobra. O corpo humano, olha que coisa interessante, quando ele é incinerado, tudo que está ali, o caixão, tudo é incinerado, mas o osso, as cinzas, eu acho que eles pegam tudo junto, põe tudo, porque não tem como separar. E olha o que nós somos.
Jesus, ele disse: o corpo é pó, e o pó tornarás, o espírito volta a Deus, que o Deus que sobre a alma. Então, que nós somos diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra. Se o homem te disse infrutífero, e Deus se agrada do seu louvor, com quem que você vai se importar? Se alguém, como o meu pai, ele disse assim, em 2008, que a nossa igreja era uma igreja de criança. Na época só tinha criança, era muita criança que ia. Aí a intenção nossa era fazer assim: vamos fazer um evangelismo das crianças, e talvez com as crianças a gente pega os pais. E foram poucos os pais que vieram, mas as crianças cresceram. E elas podem andar por onde elas forem, mas ficou uma marca nelas. Existe sobre elas uma marca, existe sobre elas um sinal. E se existe esse sinal não é pastoral. Esse sinal é do Deus Todo-Poderoso. Até hoje os meninos que faziam sujeira no banheiro, tudo pequenininho, hoje eles passam por nós, eles olham: olha o pastor ali. Eles eram pequenos, faz anos que a gente não vê, mas hoje são todos moços, cresceram, e quando eles nos olham, eles veem: olha lá o pastor. Eles não esquecem. E quando nós entramos dentro da casa deles, era um cômodo que a gente olhando assim fisicamente, você fala assim: Deus, tem misericórdia. E a gente levava uma palavra ali dentro, e aquela pessoa que era, vamos colocar assim, o sustento daquela família, daquela esposa, daquelas duas filhas, aquele homem falece, ou seja, já estava ruim. Aí acaba ficando pior. Passa o tempo, aquela mulher sai, constrói, faz, as filhas crescem, nada permanece como era antes. Não nos importemos mais com aquilo que dizem sobre aquilo que estamos fazendo. Vamos nos importar em agradar a Deus. Como foi que a irmã leu? Como a criança, o louvor, o perfeito louvor sai da boca das crianças. Por quê? Porque elas são simples, perdoam com facilidade. Jesus, ele disse assim: o reino dos céus é semelhante à criança. Aquele que não se fizer como uma criança não vai herdar o reino dos céus. Mas é para eu voltar a ser criança? Nicodemos, sábio, entendido, foi até Jesus. Eu devo voltar a ser criança? Como que eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo? Jesus disse o que para ele? Você tem que nascer da água e do Espírito. E quem tem a mente de Cristo tem uma mente diferente. Amém? Às vezes eu tenho 28 anos de crente, 17 anos de pastor, já li a Bíblia, já estudei a Bíblia, já fiz várias coisas, mas uma das coisas que Deus me chamou a atenção e abriu os meus olhos foi sobre aquela palavra de Formosa, sobre você ter a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo é Jesus quem controla o seu corpo. Não é você, é Deus. Então, se você tem a mente de Cristo, você não vai mais aceitar que as pessoas fiquem prostradas e você fica: não, é merecido que ela receba. O mendigo estava lá, o paralítico estava lá. Ele disse: em nome de Jesus, levanta. Eu não aceito que você fique nessa condição. Essa deve ser a nossa mentalidade. Quando viermos para a casa do Senhor, nós viemos para adorar a Deus. Ora, 20 horas, quarta-feira, 8 horas da noite, é a hora de adorar a Deus? É a hora de adorar a Deus. E se porventura fosse 7 horas da manhã, num jejum, numa consagração, é a hora de adorar a Deus? É a hora de adorar a Deus. Toda hora é a hora de adorar a Deus. Toda hora é a hora de orar. Às vezes nós queremos parar e orar. Não, você pode orar andando.
A gente passa por privações, por dificuldades, e a gente busca em Deus as respostas, e às vezes as respostas vêm de maneiras que a gente não espera, mas é a resposta. Você não estava pedindo? Então, você só precisou fazer isso aqui, mas era a sua resposta. Se você tivesse um pedacinho assim, de uma pedra chamada esmeralda, qual é o valor dela? Um pedacinho assim. Um pedacinho assim. Tem um filme que eu estou procurando para eu assistir, que é o homem está procurando ouro. É uma cidade como se fosse assim na Suíça, é onde o rio ele é muito limpo, e o homem olhou assim e viu um negocinho brilhando, uma pedrinha brilhando, e ele enfiou a cara assim dentro da água, foi lá, pegou aquela pedrinha, uma pepita de ouro, e ele olhou assim, pegou e colocou separado. Aí ele começou a se interessar por aquilo, começou a peneirar tudo, procurando, e o cachorro dele treinado começou a olhar para o que ele estava fazendo, começou a pegar pedra no fundo do rio, porque era raso, e começou a pegar pedra, e o dono olhava para ele assim, ria e virava a cara e ficava olhando para outro canto. E o cachorro enfiava a cara na água, pegava a pedra e mostrava para ele, e ele não olhava, ele ficava olhando para outro canto. Aí o cachorro baixou assim, pegou uma pedra desse tamanho de ouro e ficou olhando para ele, ele não olhou. Aí o cachorro olhou assim, isso aqui não tem valor não, pegou e jogou. Às vezes a gente perde a oportunidade, por quê? Porque não olha, falta de atenção, estava ali. Uma pedra grandona, pesada, pensa, aquilo ali dá uma grana, é R$100, 1 grama de ouro, 1 grama, então você imagina 1 quilo, 1,5 quilo, a 1 milhão e por aí vai, resolve o problema de muita gente. Assim mesmo a pedrinha de esmeralda, a gente olha assim e fala, não tem muito valor isso daqui não, vai lá para você ver, 100, 200 mil, um pedacinho assim, ó. Pega um diamante preto para você ver. E a safira então? Jesus ele fala ali em Apocalipse sobre as portas cobertas de pedras preciosas, mas são 11 semi-preciosas e só uma preciosa. Até a esmeralda é semi-preciosa. A única preciosa é a safira. E a safira é aquela lá do Titanic, daquela mulher do Titanic. Eu sonho encontrar uma daquela. Se você assistiu Gênesis, quando Abraão chega numa terra e eles entram dentro de uma caverna, eles encontram uma caverna cheia de pedra. Qual é a pedra que eles encontram? Safira, ou seja, a mais valiosa. E aquilo ali trouxe riqueza para a nação de Israel. Amém? Então tem muitas coisas que nós não estamos dando valor, mas existe um valor grandioso. É a mesma coisa, as pessoas desprezam aqui, mas o ouro está aqui, o que tem precioso está aqui, e nós viemos buscar o que tem precioso. E o que tem precioso? A presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, onde nós podemos adorar a Ele na beleza da sua santidade e podemos receber dele uma palavra de consolo, de conforto, para que o nome dele sobre nós seja glorificado. Amém? A escolha é Deus quem faz. E se é Deus quem faz, a gente só... Eu vou falar isso para as irmãs que estão aqui. Isso, escolhe a roupa. Escolhe a roupa que você vai vestir no dia da festa. Escolhe a roupa. Deus está mandando dizer isso. Escolhe a roupa. Escolhe a roupa porque você vai andar e as pessoas vão olhar. O Senhor vai te colocar
em honra, em honra. E você vai descer, você vai subir, e as pessoas vão observar a sua vida. Onde você vai? O Senhor está me colocando em honra. Uma das coisas que eu assisti há esses tempos atrás, é que na cruz, uma das coisas que Jesus não podia fazer, era abaixar a cabeça. Ele não podia fazer assim. Ele não podia soltar a cabeça para descansar. E ele não podia fazer assim, porque quando ele fazia assim, ele batia a coroa de espinho na madeira da cruz. Então ele tinha que ficar assim. Ele não podia abaixar para não morrer isso aí, asfixiado. Quase que não sai. Fala em língua, mas não consigo falar asfixiado. Se ele abaixar, morre asfixiado. Se levantar demais, bate na madeira e o espinho entra cada vez mais. Então estava tudo dolorido, estava tudo doendo. Então, o que Deus não quer para nós é que curva a cabeça. Jesus na cruz, ele não curvou a cabeça. E quem está na cruz não pisa mais na terra. E quem está com Cristo não vive as coisas do mundo, mas vive as coisas que Deus tem para você viver. Ofereça sempre o seu melhor para Deus, sempre. Tudo que vier à tua mão para fazer, faça segundo as suas forças, não com tristeza. Não faça nada para Deus triste, faça tudo grato. Senhor, eu te louvo, eu bendigo o teu nome, porque o Senhor é Deus na minha vida. Amém? Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero, ó Deus querido, te agradecer, Pai, por esta palavra, primeiramente ao meu coração, Pai, que o sacrifício diante de Ti, ele precisa ser voluntário. Embora, Senhor amado, as pessoas não vejam o meu sacrifício como um sacrifício digno, mas o meu sacrifício está diante da Tua presença. Assim como Abel, Senhor amado, ele poderia entender que ele não era digno, mas o Senhor deu a ele toda a dignidade, que nem o significado do seu nome trouxe para ele. O Senhor trouxe honra para ele, que nem o significado do seu nome traria tanta honra para ele. O Senhor se importou com ele, que nem a sua família talvez se importasse com o valor daquilo que ele fazia. Mas a tua palavra nos ensina que dos céus o Senhor olhou e atentou para a oferta e o sacrifício de Abel, e o Senhor trouxe sobre ele algo especial. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, que nesta manhã o nosso louvor tenha podido chegar diante da tua presença como cheiro suave das tuas narinas, que o nosso culto, Senhor amado, que foi racional, Pai amado, com entendimento dentro da tua palavra, buscando louvores, Senhor amado, que exaltam o teu nome. Quando nós dizemos maravilhoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é poderoso, o Senhor é o único Deus digno de honra, de glória e louvor. O Senhor é o único Deus que se importou com a humanidade. Nada do que existe hoje, Pai amado, inventado pelo homem, teve o poder, Senhor amado, de morrer na cruz por mim e pelos meus irmãos e pela humanidade. Ninguém, nenhum deles, Senhor amado, teve a capacidade, Senhor, de carregar a cruz. Nenhum deles, Senhor amado, carregou sobre eles o pecado de todos nós. Muito pelo contrário, hoje o que eles fazem, Senhor amado, é nos fazer pecar, nos induzir ao erro. Pai querido, mas eu clamo a Ti, Pai, nos dá a sabedoria do alto céus, para continuarmos firmes, ó Deus querido, na Tua presença, cultuando a Ti, buscando a Tua face, em espírito e em verdade, fazendo com que o Teu nome sobre nós seja glorificado. Pai amado, assim como o Senhor disse para o povo de Israel, eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Hoje nós somos o seu povo e o Senhor é o nosso Deus, o único
digno de honra, glória e louvor, Pai. Diante da Tua presença nós nos colocamos nesta manhã e somos gratos a Ti, ó Pai amado, pela Tua misericórdia. Somos gratos, Senhor amado, pela bênção. Oh, Pai amado, assim como Mardoqueu, Pai amado, existia uma forca preparada para ele, mas ao invés da forca, Senhor amado, veio um cavalo, Pai amado, e ao invés, sobre aquele cavalo, veio sobre ele vestes, túnicas festivas, aonde, Senhor amado, aquela pessoa que, Senhor amado, desejava a sua morte, teve que pegar aquele homem, colocar sobre aquele cavalo, vestido com vestes, Senhor amado, festivas, com vestes de louvor, vestes de glórias a Ti, Pai amado, e ele ser levado diante da cidade, para que todos vissem, Senhor amado, e aquele homem amado deveria dizer: é assim que o rei faz com quem agrada a ele, aleluia. E é assim que Deus vai fazer na minha e na sua vida, é assim que Deus faz com quem agrada o coração de Deus, levado em honra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia, Jesus. Assim eu te agradeço, Pai, e te louvo em nome de Jesus Cristo. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com a igreja vitoriosa de Jesus Cristo aqui reunida. E todos os irmãos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Por gentileza, não esquece do pastor. Amém?